Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Rural 11 e a partir de agora eu vou chamar ele de Rural porque é muito melhor. O Rural 11, por que vamos falar sobre ele? Exatamente porque ele ficou aqui em segundo lugar da nossa enquete que eu lancei 2 semanas atrás. E pessoal, não esqueça, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade que tem muita informação, mas muita informação mesmo. E você ainda me ajuda a criar conteúdo votando nessas belíssimas enquetes sobre Fiagros, fundos imobiliários e ações também. Então, vem comigo, vem. O Rural 11 no momento está custando R$10,20 a cota e nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 9,93 e uma máxima de R$ 10,75. E distribuiu esse dividendo que para Fiagro não é um dividendo assim, que dividendo incrível. Isso aqui é praticamente um dividendo de um fundo imobiliário do setor de papel. Bom, é mais ou menos isso. Não chega a ser aquele dividendo de Fiagro, Fiagro de verdade, tá na faixa de 15 mais. Então, é um dividend yield bom? Sim, afinal isso aqui também é isento de imposto de renda, mas mesmo assim não é nada de espetacular. E nas últimas 52 semanas ele sofreu uma desvalorização de 1,92%. Lembrando que Fiagro, pessoal, nenhum é muito antigo. Os mais antigos estão na faixa de 1 ano e meio. Esse aqui, ele praticamente está com 1 ano. Ele foi lançado em fevereiro de 2022, ou seja, está com 1 ano e 2 meses, basicamente, né? Ele é bem recente. O valor patrimonial da cota dele é R$10,06 e o P sobre VP dele está 1,01, ou seja, ele está 1% acima do valor patrimonial, ou seja, ele está cobrando um ágio de 1%, o que não é um ágio muito fora do normal para Fiagros. Fiagros, eu sempre gosto de falar para vocês, o normal dele no momento é entre 1,02 e 1,04. A maioria dos bons Fiagros estão cobrando nessa faixa, dos Fiagros tops que tem os maiores rendimentos. Os Fiagros que não tem um rendimento muito bom estão um pouquinho abaixo de 1,02 a 1,04. Os mais tops estão de 1,02 para 1,04. Lembrando que isso é porque estamos num mau momento do mercado de Fiagros e fundos imobiliários. No ano passado, mais ou menos entre julho e setembro, os Fiagros estavam com um P sobre VP na faixa de 1,05 a 1,010 e alguns até superior a isso. Mas nesse momento ruim, os bons estão de 1,02 a 1,04 e os não tão bons, ou seja, o que eu falo não tão bons em termos de rendimentos, estão abaixo disso, ou seja, 1,01, 1, até abaixo de 1, mas são raros, bem raros, e eles são muito próximos de 1, não tem nada daquele descontaço que a gente vê em fundo imobiliário, de fundo a 0,70, 0,80, e eu tô falando de fundos bons, de fundos imobiliários. Os Fiagros, os bons é como eu falei, estão trabalhando entre 1,02, 1,04, e os um pouco piores, digamos assim, estão trabalhando nessa faixa de 0,98 a 1,01, assim como o Rural. Vamos lá, continuando aqui a nossa análise. O número de cotistas é quase 21 mil. Ele é um dos fundos que eu não sabia, é um dos maiores Fiagros. Ele tem quase 1 bilhão na carteira. A maioria dos Fiagros é entre 300 milhões e 600 milhões. A maioria são os fundos que eu considero médios. Tem vários Fiagros que estão de 100 milhões para baixo. Fiagro que está na faixa de 1 bilhão já é Fiagro grande. Esse aqui deve ser o segundo Fiagro com maior patrimônio da bolsa, porque tem o do KNCA que está mais ou menos 1,4 bilhão e esse aqui está praticamente 1 bilhão. A gente vê também que o último dividendo distribuído por ele foi apenas 9 centavos. A maioria desses Fiagros base 10 estão distribuindo na faixa entre 12 centavos e 15 centavos. A maioria é nessa faixa de 12 a 15 centavos. Esse base 10, e ele é um base 10 e distribuiu apenas 9 centavos, o que deu um dividend yield de apenas 0,85. A maioria dos Fiagros tem o dividend yield, quando tá ruim, é 1,010, mais ou menos. Os normais é entre 1,20 e 1,30. Os fora do normais é 1,40 e 1,50. São os mais top dos tops em termos de rendimento. É 1,40 e 1,50. Os normais é 1,20 e 1,30. Abaixo de 1,20 é pouco. E aqui esse está abaixo de 0,90, o que é bem pouco. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum Fiagro, nenhuma ação. Você vai pegar esses números, estudar melhor, se aprofundar melhor e aí sim, você vai se decidir se você compra ou não compra esse Fiagro aqui. A liquidez diária dele é relativamente muito boa, até porque ele não tem muitos cotistas e 1.250.000 praticamente de liquidez é muito bom, ou seja, é fácil comprar e é fácil vender. E o rendimento mensal médio dele, olha aqui, é 10 centavos, ou seja, 0,09 realmente não é um dividend yield muito bom, nem em termos de média para ele, que ele já está, como eu falei, com, se eu não me engano, 14 rendimentos distribuídos. Então, na média, 10. Aqui nessa lista, a gente vê todos os rendimentos distribuídos pelo fundo. O primeiro, em março de 2022, como eu falei, ele foi lançado na bolsa em fevereiro de 2022,
Em março ele já distribuiu dividendo apenas 7, mas era o começo. Depois piorou, foi para 6. Aí começou a melhorar, 8. Aí depois foi 10, olha ali, ó. A partir de junho ele já subiu, 10. Depois 11, depois 12, manteve 12, subiu para 14, que é como eu falei, o normal nos fiagros de base 10 é nessa faixa aqui, 12, 12, 14. Aí ele pegou em novembro, 11, já não é tão bom. Aí 14 de novo em dezembro, janeiro 10, que já não foi bom. Fevereiro deu uma melhorada, 11, o que não é normal, até porque, como falei, vários outros vídeos de fiagro, em fevereiro teve menos dias úteis, e por ter tido menos dias úteis, o que aconteceu? A maioria dos fundos distribuiu um dividendo menor. Ou seja, se ele distribuiu 11 em fevereiro, a lógica é que em março ele distribuísse mais. E ele veio e caiu para 9. Foi um dos piores dividendos distribuídos por ele, né? Só esses 3 aqui foram piores. Em março, abril e maio do ano passado. Passando aqui para o relatório bem quentinho, lançado nesse mês de abril, referente aos dividendos distribuídos agora nesse mês de abril mesmo. Ou seja, esses 9 centavos. A gente vê aqui que o nome do fundo é Itaú Asset Rural Fiagro. E aí eles meteram esse Rura aqui na história, vamos chamar de Rural. Como eu falei, eu considero que, apesar de não estar claro aqui que a gestora é a Itaú Asset, a taxa de administração deve estar somada com a taxa de gestão de 1% ao ano. Aqui não está dizendo, mas a administradora do fundo é a Intrag. Ele tem uma taxa de performance de 20%, o que exceder o CDI mais 1%, ou seja, o que exceder 14,65%, 20% é taxa de performance. Como eu falei, foi lançado na bolsa no finalzinho de fevereiro e tem praticamente 1 bilhão de patrimônio líquido. Aqui ele fala sobre o objetivo do retorno do rural. O objetivo dele é trazer um retorno para o cotista de CDI entre mais 3 e 3,5% ao ano. Ou seja, ele pensa em dar, no momento, por exemplo, entre 16,65% a cerca de 17%. Isso no longo prazo, através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio. E o que seria esse rural? Seria um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, ou seja, um fiagro. E como funciona o fundo? Através do investimento via títulos de crédito privado, normalmente CRAs e LCAs, entre outros. Apesar dele ter dito no começo que a intenção do fundo tem um retorno de CDI mais 3 e 3,5%, atualmente o retorno do fundo é CDI mais 4,5%. E a gente vê que 89% do fundo está atrelado a crédito do agronegócio e 11% ele não fala, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui é caixa. Eu achei essa duration bem baixa, apenas 2 anos. Aqui nós temos as informações sobre a carteira do fundo no final de março. E o fundo está bem distribuído geograficamente também. A gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estados na carteira do fundo. E a gente vê também que ele é bem distribuído por setores. 89% do PL, exatamente como eu falei, 11% do PL não está alocado, ainda está em carteira. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então tem todos esses setores aqui na carteira. O setor que tem maior posição na carteira é esse aqui de grãos, seguido de açúcar e etanol, e depois revenda agrícola, depois algodão e grãos. E eu não vou ficar lendo todos não, porque são vários. Você tá vendo aqui cooperativa, citros, uva, pecuária, cana, melão, são vários setores. E aqui ele fala a exposição por tipo de garantia, que é até esquisito, eu nunca vi uma exposição por tipo de garantia, mas ele mostra isso também quando ele mostrar a carteira dele com detalhes. Aqui ele dá mais alguns detalhes, ó, tem 43 devedores, que é um número bem grande. Tem vários fiagros que tem poucos devedores, tem tipo 20 ou até menos de 20, e ele já tem 43 devedores, o que mostra que ele está bem pulverizado em termos de devedores. Os 5 maiores devedores, o top 5 devedores, tem 23% do patrimônio líquido, o que não é tão grande. Tem fundos que eu já vi e mostrei para vocês que tem 10, 15% em apenas um. Aí tem mais outro que tem mais 10, 15%, ou seja, em 2 devedores já tem tipo 30% da carteira. Aqui os 5 maiores devedores têm apenas 23% da carteira. O valor médio de dívida por devedor é quase 20 milhões. E ele mostra também que tem 14 segmentos / culturas aqui. Aqui é aquele comentário do gestor que sempre tem alguma coisa interessante pra gente ver aqui, né? Então vamos lá. O rural fechou o mês de março com 89% do seu patrimônio líquido em créditos do agronegócio. Seguimos com a carteira estrutural bastante diversificada entre devedores, garantias, setores e atuação cultivo de disparidade geográfica. A tendência é que o restante dos recursos captados na última oferta que teve seja alocado em novos devedores durante os meses de abril e maio. A gente vai ver esse detalhamento na página 12, quando ele vai mostrar o pipeline do fundo. Isso vai melhorar ainda mais a diversificação do fundo. Outro comentário interessante do gestor é esse aqui, ó. Hoje a carteira conta com produtores
produtores rurais e outros participantes da cadeia do agronegócio que possuam sólida capacidade de pagamento. Isso é muito importante, né? E até o momento não tivemos nenhum problema de inadimplência com as parcelas, tanto de juros como os principais. É porque esse setor do agronegócio, ele tem muito mais bala na agulha, né? Muito mais dinheiro. Eles têm uma margem de lucro muito maior do que, por exemplo, esse setor do varejo, que por isso alguns fundos imobiliários, por exemplo, setor de tijolo, de shopping, de galpões logísticos, sofrem, porque esse pessoal do varejo não tem tanta bala na agulha como esse setor aqui do agronegócio, que normalmente tem o dinheiro muito mais farto. Então é muito mais difícil ter inadimplência aqui no setor do agronegócio, apesar dessas taxas que estão sendo cobradas nesses CRAs aqui do negócio, às vezes serem até maiores do que a dos fundos imobiliários. E para fechar esses comentários do gestor, a gente vê que o rural segue sendo o Fiagro listado com uma das maiores pulverizações na carteira de créditos. Eles acham bom ser bem pulverizados, com menor exposição percentual a devedores específicos. Ou seja, não tem nenhum devedor específico devendo demais para o fundo. Ou seja, se tiver um devedor que pare de pagar, deu o que o pessoal chama de default, aí ele não pague, ele vai ter uma parcela muito pequena de exposição àquele devedor. E eles ainda têm esse acompanhamento aqui de visitas periódicas em loco, utilizando a equipe do Itaú BBA Agro, que já está em cada região como uma ferramenta importante para acompanhar de perto os devedores. Como é que estão os devedores? Durante o primeiro ano do fundo, fizemos 34 visitas presenciais aos diferentes devedores do fundo, ou seja, eles ficam vigiando os devedores do fundo para ver se o negócio deles está indo para frente, para ver se eles não estão com algum problema que possa atrapalhar os pagamentos. Aí aqui ele fala do detalhe da quantidade de cotistas. Eu acho que já está diferente, a gente viu o número bem recente aqui do Status Invest, aqui é relativo ao finalzinho do mês de março ainda. Ele mostra que o volume médio diário, isso aqui é uma média diária, durante o mês foi de 1.144.000, contrastando com o volume médio diário desde o início do fundo. Ou seja, ele está só mostrando que no início era pouco o volume e atualmente está bem maior. Isso em média, né? Isso em média. Atualmente, no último mês, foi esse de 1.144.000 e atualmente já está maior, a gente viu, né? É 1.200.000 e poucos mil. Aqui temos a lista de devedores do fundo, aqui no cantinho. É interessante que eles não mostram o nome do devedor. É uma coisa esquisita, porque em praticamente todos os fundos, eles mostram o nome do devedor. Aqui não, ele mostra, ó, produtor rural, algodão e grãos, mas não diz o nome do produtor. Eu achei esquisito isso. Normalmente os fiagros dizem exatamente o nome da fazenda ou do negócio que tá devendo ao fundo. Aqui ele só cita o tipo setor mesmo. É como tá escrito, setor, mas não mostra quem é o devedor em si. Aí mostra a região, depois mostra as garantias, aí mostra o tipo de dívida, a maioria é CRA, tem uma CRI perdida aqui. Aqui a gente vê exatamente que nem tudo é CDI, tem indexador até em dólar, olha aqui, dólar, CDI e PCA. Então, esses são os indexadores das dívidas do fundo. E aqui a gente mostra a taxa, né? E mostra também o valor de dívida com o fundo em relação ao percentual do patrimônio líquido. E aqui é o restante dos devedores. Mas eu até me perdi porque, como a gente não vê o nome do devedor, fica confuso aqui. Então, é mais essa lista aqui. E a gente vê que tem mais gente com CDI e PCA bem poucos. E a gente vê aqui também o caixa, né? Caixa, como eu falei, que ele ainda falta investir. Tá todo aplicado em 100% CDI. São 112 milhões praticamente, que equivale a 11% do fundo. Aqui tem um pipeline dos ativos, o que eles querem investir nesses próximos meses, a partir de abril. Aí ele mostra o setor, mostra os estados, mostra o tipo de dívida, a maioria CRAs, tem esse Fiagro, e as taxas de juros que eles pretendem alocar o capital. E o interessante é mostrar que eles querem aplicar 157 milhões e não 112 milhões. Eles provavelmente já estão considerando com algum recebimento de amortizações de parcelas das dívidas desses devedores para aumentar aqui o valor que eles têm para investir. Então dá esses 157 milhões. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima aí. Fui!